Bom dia, tudo bem? Como que vocês estão hoje? Como que passaram essa semana? Então, estamos de volta no nosso terceiro ensinamento, né? No nosso orçamento domiciliar, né? Nas nossas contas da família. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, primeiro fazendo uma retrospectiva dos nossos dois primeiros ensinamentos. O primeiro deles foi a respeito das nossas receitas, dos nossos recebimentos. O segundo, nós começamos a listar as nossas despesas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as prioridades dos nossos orçamentos, certo? Quais são as despesas mais importantes e como nós podemos, de alguma forma, baixar esses valores ou até mesmo economizar esses valores. Então, hoje a aula vai falar sobre despesas básicas, as prioridades das despesas básicas. Nós vamos começar com a conta de aluguel ou a prestação da casa própria. Hoje nós estamos com duas opções, né, normatizadas, ou seja, que teve uma normativa a respeito de prestação da casa própria e a respeito de redução do aluguel. Em relação à prestação da casa própria, o governo, a Caixa Econômica, né, ela deu uma opção de você negociar a prestação da casa própria por 3 meses, ou seja, esses 3 pagamentos que você faria em maio, junho e julho, eles podem ser postergados para o final do seu financiamento. Então, esses 3 meses, eles vão ficar suspensos e eles vão lá para o final da conta, certo? Importante, gente, que vocês tenham clareza que quando eu postergo a minha dívida, ela pode vir a aumentar, porque ela vai ter juros, ela vai ter a mora diária, que chama-se, né, que ela vai ter algumas taxas adicionais, né, em relação a eu deixar de pagar agora. Mas esse benefício, nesse momento, ele é importante. Então, para quem tem prestação da casa própria, procure a Caixa Econômica, tem através de aplicativo, tem através do site, né? Vocês têm essa opção. Provavelmente a maioria das pessoas que tem prestação na Caixa Econômica já tem a conta corrente na Caixa Econômica, então vocês podem procurar, né, através desses 2 sistemas online, essa opção, tá bem? E em relação ao aluguel agora, pessoas que pagam aluguel. Gente, todo mundo está passando pela mesma crise. Eu deixar de pagar o aluguel, eu acabo entrando numa engrenagem, porque o meu proprietário do imóvel, ele provavelmente precisa desse aluguel para também pagar as despesas pessoais dele, ou até mesmo, né, se for uma empresa, também precisa. Então, nesse momento, as imobiliárias, os donos dos imóveis, eles estão fazendo negociações de aluguel, né? Muitas pessoas já conseguiram essas negociações. Se você ainda não negociou, o momento é agora, certo? O momento é agora de negociar, de abaixar esse aluguel. A média de baixa de aluguel está sendo de 30% nesses 3 meses. Então, ou seja, né, maio, junho e julho, ou junho, julho e agosto, né, todos os indicadores dizem que os 3 meses de aluguel, né, eles ajudam a gente a organizar o nosso orçamento. Então, você imagina o seguinte, se você pagar 30% a menos de aluguel, né, esses 30% podem ser revertidos para alimentação, pode ser revertidos para um consumo de internet, para um consumo maior de água, de luz, que nós já vamos falar disso, tá bom? Então, essas 2 dicas,
redução do aluguel em até 30%, né? Converse com o seu proprietário, com a sua imobiliária. E a outra dica é em relação à negociação da prestação da casa própria, que pode ser postergado por 3 meses, tá bem? Fica a dica, viu? Desses 2 itens. Agora nós vamos falar de outros 2 itens bem importantes, chamados água e luz. Gente, como nós estamos ficando mais tempo em casa, automaticamente nós estamos gastando mais energia, nós estamos ficando com os equipamentos mais tempo ligados, nós estamos ficando mais em casa, isso gera um volume maior de ligar a torneira, lavar louça, bater roupa na máquina, puxar a descarga do banheiro. Então são coisas pequenas, mas que estão consumindo muito, porque você imagina o seguinte, quando você trabalha fora, quando a tua família está na escola, quando teus filhos estão na escola, quando você está no teu trabalho, você utiliza o banheiro do seu trabalho, os seus filhos utilizam o banheiro da escola, né? Automaticamente a gente gasta menos água em casa. Ficando o dia todo em casa, a gente praticamente dobra o nosso consumo. Então, mamães, orientem seus filhos, né, a quando utilizarem o banheiro, saber utilizar o banheiro para poder ter essa economia de água, certo? É muito importante a gente estar lavando as mãos, estar, né, fazendo essa higiene nesse tempo de Covid-19, mas, né, a hora eu abro a torneira, passo o sabonete, fecho a torneira, ensaboo bem as minhas mãos, depois eu abro a torneira de novo e enxágua. Né? Se eu deixo a torneira ligada o tempo todo enquanto eu estou lavando as mãos, essa água está indo embora, certo? Então são cuidados simples, mas que a gente tem que estar junto, a gente tem que estar orientando nas primeiras vezes. A outra questão importante que eu quero compartilhar com vocês é em relação, né, à energia, tá? Gente, foi comprovado já que equipamentos que ficam na tomada, luzes que ficam ligadas através de filtros de linha que ficam ligadas dia e noite, consomem mais energia. Então, antes de dormir, desliguem os filtros de linha. Antes de dormir, né, desliguem aquela luzinha da TV que fica azulzinha, desliguem a luzinha do micro-ondas, desliguem a luzinha enfim, de qualquer equipamento que fica em stand-by, né? Aquele stand-by também gera um pequeno consumo, mas gera consumo, certo? Além disso, abrir a geladeira muitas vezes, passar a roupa de uma forma picada, eu passo um pouquinho hoje, eu passo um pouco amanhã, eu passo um pouco depois da manhã, isso gera que eu ligue o ferro várias vezes no mesmo dia, ou até várias vezes na mesma semana, eu acabo aumentando o meu consumo de luz, certo? Nesse tempo de frio, aquecedores que ficam ligados por muito tempo, além de ser, né, de queimar o oxigênio, né? É importante deixar sempre uma toalha úmida no ambiente. Além disso, eu consumo mais também energia. Enfim, todas essas questões, elas devem ser usadas com sabedoria, né? Parece pequeno, parece pouco, mas se eu começar a desligar as luzes dos ambientes que eu não estou, desligar esses filtros de linhas durante a noite, ter esse controle na hora de passar roupa, né, na hora de também tomar banho, não ter banhos muito demorados, né, principalmente, né, chuveiro gasta muita água e muita luz, chuveiros elétricos, né? Então, esses itens vão fazer diferença no meu orçamento, sim, tá bom? Então, essas 3 dicas de hoje em relação à prestação da casa própria ou aluguel, dica de água, economia de água e dica de economia de luz, certo? Além disso, gente, vamos priorizar, né, esses pagamentos de energia e de água, né? A Sanepar e a Copel, né, estão orientadas a não cortar consumos de falta de pagamento, mas vamos deixar a dica, né, que se eu não estou conseguindo pagar uma luz e nenhuma água, lá na frente eu vou ter 2 luzes e 2 águas, ou até 3 luzes e 3 águas, né? Então, é importante a gente manter essas despesas básicas em dia, tá bom?
Gente, muito obrigada, viu? Fiquem com Deus e uma boa semana.